Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para o louvor e para a glória do teu santo nome. Agora, Pai, que nós estamos diante da tua palavra, ó Deus, nós queremos nos colocar diante de ti, confessando, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, confessando, ó Deus, os nossos erros, a multidão das nossas transgressões e pedindo ao Senhor por misericórdia e graça. Pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso coração e nos dê entendimento, compreensão da tua vontade para as nossas vidas, Pai. Enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, do teu Espírito. Conduz, Senhor, as nossas vidas para a tua vontade, ao centro da tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que você possa ir acompanhando. A gente agora, essa sessão ela é bem curtinha e nós vamos, antes, né, de mergulhar de fato nas palavras que estão aqui, a gente precisa entender um pouco do que Paulo está falando, qual é o assunto que está sendo tratado. De repente você não estava aqui no domingo passado e não teve oportunidade de me ouvir explicar isso. Quando nós passamos do capítulo 3 para o capítulo 4 da carta aos Efésios, o texto mudou. A gente já aprendeu isso aqui, o texto mudou. O texto agora deixou de falar de coisas um tanto teóricas e está nos conduzindo a uma espécie de desafio, vamos dizer assim, de convocação a uma vida prática. Então, Paulo, capítulo 1, 2 e 3, meio que nos apresentou o evangelho da graça e nos falou sobre as riquezas desse evangelho. Agora, a partir do capítulo 4, ele está nos convocando a uma vida em que, a cada passo, é isso que quer dizer a expressão andar, que se repete algumas vezes, né, no 4, 5, 6. Aí essa ideia de andar é eu viver de uma maneira que testifique que fui alcançado por esse evangelho. Então, vamos lá, vamos ver isso. Capítulo 4, por favor, volte aí na sua Bíblia. Capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, portanto. Então, ele começa com uma expressão, com uma palavra, que aqui a gente indica, né, que é uma conjunção conclusiva. Então, ele está fazendo uma conclusão a respeito de tudo aquilo que ele falou anteriormente. E ele inicia essa conclusão dizendo assim, eu, prisioneiro no Senhor, porque provavelmente Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está preso, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, que vocês andem de modo digno. O que significa essa expressão? Significa que agora nós que fomos chamados pelo Evangelho, fomos vivificados por esse Evangelho, que ele disse isso no capítulo 2, verso 1, nós éramos mortos, fomos vivificados por esse Evangelho, possamos andar, ou seja, viver de uma maneira digna do chamado que nós recebemos. Então, essa é a convocação que o apóstolo Paulo está fazendo para mim e para os irmãos. Uma convocação a que você viva da maneira como você foi alcançado por esse evangelho. E aí, no primeiro momento, ele fala sobre a unidade da igreja. Depois ele fala sobre a diversidade dos dons. Então, ele fala assim, olha, vocês devem viver unidos. Aí, depois ele fala assim, nessa união de vocês receberam dons diferentes. Então, agora vocês devem contribuir com a vida uns dos outros. Então, na diversidade, existe a edificação entre os crentes. Depois, perceba aí, no capítulo 4, verso 17, ele começa de novo com uma conjunção conclusiva. Então, ele toma mais uma conclusão a respeito do evangelho que ele já nos trouxe, capítulos 1, 2 e 3. Ele diz, portanto, digo e dou testemunho no Senhor de que
não andeis mais como andam os gentios. Pô, Paulo, peraí. Não andeis mais como andam os gentios? Mas aquela igreja é uma igreja de maioria gentílica. A igreja de Éfeso, a maioria eram de pessoas não judeus. Quem é o gentio, pastor? Todo aquele que não é judeu, que não nasceu judeu. Então, é claro que ele está levando em consideração aqui, não mais que essas pessoas apenas são gentios. No capítulo 3, ele disse para nós que tanto judeus como gentios agora constituem uma só família no Senhor. São um único povo, que é a igreja. Então, quando Paulo diz isso, não andeis mais como andam os gentios, eles estão dizendo, olha, se vocês foram alcançados pelo evangelho, vocês devem andar de maneira agora que seja diferente da maneira como vocês viviam no passado. O testemunho de vocês deve ser diferente. Então não cabe mais para alguém que diz crer em Jesus, abrir o seu coração para Cristo, reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, não cabe mais na sua vida que você viva como você vivia no passado. E nessa sessão, Paulo usou para nós uma figura, uma metáfora que é muito interessante. Ele usa a figura de você mudar de roupa. É como se você mudasse de roupa. Então, olha só, no verso 22 do capítulo 4. Acompanha, por favor. Verso 22 é assim, ó. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Imagina aqui, se despir do velho homem. Paulo está usando a figura como se alguém tirasse a roupa. Imagina que você chegou da rua e sua roupa está suja, talvez até rasgada, e aquela roupa não serve mais para você. Ela não serve. Ou pelo menos ela não deveria, né, mais servir. Mas aí você chega em casa, então, e você tira aquela roupa que está suja, que está rasgada, que não serve mais. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês devem se despir daquelas práticas que você tinha anteriormente. Isso não deve mais fazer parte da vida de vocês. Vocês devem abandonar isso. Irmãos, evangelho é renúncia. Evangelho é tomar a sua cruz. Evangelho é dizer não a si mesmo. É dizer não à sua carne, porque não se engane. Não é porque você reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador que não há em você uma nova natureza que, de vez em quando, quer voltar para lá. Então, há em nós uma natureza pecadora, mas há em nós também agora uma natureza espiritual, que veio por meio do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado, como ele disse em Efésios 1, verso 13. E esse Espírito agora é o que deve nos controlar. Presta atenção que isso tem a ver com a mensagem de hoje. Mas ainda nem cheguei no texto. Esse Espírito é o que deve nos controlar, para que eu não ande mais como eu andava no passado. Eu possa tirar aquela roupa. Aí ele fala assim, a vos renovar no espírito da vossa mente, verso 23. A vos renovar no espírito da vossa mente. Aqui é como alguém que você então chegou em casa, a sua roupa está suja, está rasgada, ela não serve mais para você, e você então está cansado, está sujo, você toma um banho. Você toma um banho, você faz ali aquela higiene completa. Lava a cabeça com shampoo, vai até o pé lá, esfregando a bucha, está limpo agora. Essa é a ideia de renovar. E aí você, quando sai do banho, você diz assim, estou novo, né? Estou novo, e foi dar até uma revigorada no ânimo. Se você toma um bom banho depois de um dia intenso, você dá até uma revigorada no ânimo. Paulo está usando essa figura para dizer assim, é isso que deve acontecer em vocês pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, deve lavar vocês. A começar pela cabeça, pela mente, pela maneira de vocês pensarem, pela maneira de vocês enxergarem a vida, pela maneira de vocês enxergarem o mundo à sua volta. Isso precisa mudar. Uma nova perspectiva precisa acontecer. Pelo Evangelho. Pelo poder transformador do Evangelho. E aí ele diz no verso 24, e a vos revestir de um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Revestir é a ideia de você colocar então uma outra roupa. Então você tomou banho, aí você tirou a primeira roupa, né, suja, aquela roupa que não servia mais, você tomou um banho e agora você colocou uma roupa limpa. Então, o que ele está dizendo é de santidade, ele está falando de santidade. Ele está dizendo que uma das maneiras pela qual o crente deve andar agora é em santidade.
Aí no capítulo 5, verso 1, ele novamente usa a expressão, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Então, se Deus é amor, e Deus é amor, como diz 1 João, seus filhos devem imitá-lo, fazendo o quê? Andando também em amor. E esse amor aqui não é um amor de palavra, não é um amor de sentimentalismo barato, não. É um amor de serviço e de perdão. Porque olha o que ele diz, andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Então, Cristo nos amou, e nos amou de que maneira? Servindo a tal ponto de entregar sua vida na cruz. Ele demonstrou seu amor por meio do serviço intenso. E também do perdão dos pecados, porque o sacrifício de Cristo na cruz nos perdoa pecados. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo, olha, se você foi alcançado por esse evangelho transformador deve mudar você de tal maneira que agora você ande, você viva de forma a servir aos outros e a perdoar quem te ofende. O evangelho deve produzir isso em nós. Deve produzir um amor que nos conduz ao serviço e um amor que nos conduz ao perdão, se nós formos alcançados por esse evangelho. Outra conclusão que Paulo tira, verso 7. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Então, se você foi alcançado pelo evangelho, a sua vida agora deve ser como um luzeiro. E um luzeiro serve para pelo menos 3 coisas. Né? A luz serve primeiro para ser radicalmente oposta às trevas. Então, a luz cria uma interrupção na escuridão. Se tiver tudo escuro aqui e acender um palito de fósforo, o irmão lá atrás consegue me ver. Por quê? Porque a luz brilha radicalmente oposta às trevas. O mundo em que nós vivemos é um mundo de trevas, é um mundo cercado pelo pecado e pela maldade. E os crentes devem ser como luz. É isso que está dizendo aqui, ó. Assim andai como filhos da luz. No passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então vocês devem brilhar, a vida de vocês deve brilhar de tal maneira que seja radicalmente oposta para quem está observando. Quem está observando de longe, olha para você e vê que há uma diferença clara entre você e as trevas que cercam. Pastor, isso é desafiador. É desafiador, percebe? A carta mudou. Ele veio bonzinho, né? Começou com um salmo, dizendo fomos chamados, escolhidos pela soberana vontade de Deus. Mas aí agora o chicote está estalando, né? Porque ele está nos convocando a uma novidade de vida, mas entenda, essa novidade de vida em que a gente anda agora diferente, ela não é provocada por causa da minha capacidade, mas ela é provocada porque o evangelho me alcançou. E as riquezas insondáveis que nós recebemos em Cristo é o que nos capacitam para andarmos de acordo com o evangelho. Não é porque você tem capacidade e o outro não. Não é por isso. O que nos capacita a viver de modo digno do chamado que recebemos são as riquezas insondáveis que nós já recebemos em Cristo Jesus. Porque senão eu vou passar a confiar na força do meu braço. E o meu braço é fraco a beça, irmão. Eu não consigo nem levantar esse banco aqui sozinho. Eu vou precisar de uma outra ajuda ali. Olha como é que eu sou fraco. Olha como é que a gente é limitado. Você não consegue nem ver o que está atrás dessa parede. Que dirá conhecer o amanhã. Não é assim? Então nós somos fracos e limitados. E a Bíblia vai dizer que a nossa natureza tende ao mal. É o poder do evangelho em nós. Isso tem a ver com a mensagem de hoje, então preste atenção aí. É o poder do evangelho em nós. Que mais? Outra conclusão que ele diz, verso 15, portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Então, o crente que foi alcançado pelo evangelho agora, ele vive como um sábio, ele não vive como um tolo, mas vive como um sábio.
E o que é viver como sábio? É aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus. É estar atento, é andar com entendimento, buscando a vontade do Senhor. E aí, mais uma conclusão que Paulo tira, é a conclusão que a gente acabou de ler, quando ele diz, a não se embriagar com vinho, mas que leva à devassidão, mas se encher do Espírito. Então, se você é um crente, se você é uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, você deve viver de modo agora a buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você não deve se acomodar a viver uma vida rasa. Você não deve se acomodar a viver nada menos do que ser cheio. Não deve. Isso deve ser um alvo de busca contínua na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo. Mas, por várias razões, muitas vezes a gente perde isso de vista. E começa a achar que é a sua capacidade, que é o seu entendimento, que é a sua sabedoria, que faz com que você tenha uma vida cheia de Deus, que faz com que você tenha o poder de Deus na sua vida, que faça com que você consiga andar em santidade e novidade de vida. Ora, você vai se dar mal. Essa é uma tragédia anunciada. Porque você e eu somos fracos e limitados, já falei isso aqui. O que nos faz andar em novidade de vida, numa vida cheia de Deus, é termos a consciência de que agora há um alvo, uma direção a ser buscada, e a direção é essa, que você e eu temos uma vida cheia de Deus, cheia de Deus. Não vazia, não medíocre, não uma fé rasa, não uma fé frívola, mas uma fé fervorosa. Uma fé intensa, ser cheio de Deus, ser cheio da plenitude de Deus. Paulo orou pela igreja em Efésios capítulo 3, e agora ele fala, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, nessa caminhada, ele dá mais um passo nessa caminhada de santidade, agora convocando aos crentes a buscarem ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo já falou que nós somos selados pelo Espírito na conversão. Então, pastor, você está dizendo que a gente não tem o Espírito? Não. Paulo já disse isso para nós, que nós recebemos o Espírito Santo, capítulo 1, verso 13, no dia que nós cremos no Evangelho. Naquele dia você recebeu o Espírito. Ele não está dizendo sobre isso. E ele está dizendo também que nós devemos viver de modo a não entristecer o Espírito. Capítulo 4, verso 30. Você deve viver de uma maneira que não entristeça o Espírito Santo, porque ele vive em você agora. Você é uma casa dele, um lugar de habitação. Agora, ele ordena que sejamos cheios, ele está falando de uma outra experiência, no sentido de que as nossas vidas sejam inteiramente controladas por esse Espírito, nas nossas emoções e vontades. A relação do crente com o Espírito Santo começa desde a conversão. É ele quem ilumina os olhos do nosso coração para que eu e você possamos compreender o Evangelho. Paulo falou disso, capítulo 1, verso 18. Para que os olhos do coração se abram. E essa é uma ação do Espírito. E ele também dá uma nova vida ao pecador para que ele possa andar na presença de Deus. Paulo falou isso aonde, pastor? Que o Espírito Santo dá nova vida para nós. Capítulo 2, versos de 1 a 10. Fomos vivificados por ele. Agora, no entanto, preste atenção, irmãos, você não estava prestando atenção, se concentra aí agora. No entanto, é possível ser nascido do Espírito, amém? Vamos junto, bem devagar. É possível que você seja nascido do Espírito, que você seja batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Porque senão, ele não nos convocaria a viver uma vida cheia do Espírito. Faz sentido? Não precisava dizer isso. Era uma coisa automática, né? Então é isso que Paulo enfatiza nesse momento da carta. E dos desdobramentos de se ter uma vida cheia do Espírito. Então vamos entender isso. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, entender isso. E eu fiz toda essa introdução mais longa de propósito. Por quê? Porque o tempo todo eu disse para você uma coisa.
As riquezas insondáveis que nós recebemos em Cristo são os que nos capacitam para andar de modo digno do chamado que nós recebemos. São essas riquezas. Isso por quê? Porque uma dessas riquezas é o Espírito Santo. Sim? Uma das riquezas que nós recebemos é o Espírito Santo. E é esse Espírito que agora deve controlar a nossa vida. Controlar. Enchei-vos do Espírito. A primeira coisa a ser compreendida nesse texto é que essa é uma ordem. Enchei-vos. Trata-se aqui de um imperativo. Percebe? É uma ordem. Enchei-vos. Andai. Evitai. Conservai. É uma ordem. Enchei-vos. E trata-se de um imperativo que está no plural. Enchei-vos. Ou seja, uma vez que essa ordem se aplica não a alguns dos crentes, mas a todos os crentes. Não apenas aqui como se alguns de nós fossem privilegiados, certo? E que por serem privilegiados, porque talvez de alguma forma Deus ame mais, você tivesse mais do Espírito do que outro. É disso que ele está falando? Isso está aí no texto? De jeito nenhum. Então, Paulo está dizendo de algo que está disponível a todos os crentes. Guarde isso. Isso está disponível a todos os crentes. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Irmão, viver uma fé fervorosa não tem nada a ver com a sua personalidade. Se você entende isso, você está errado. Você está redondamente equivocado. Você está sinceramente enganado. Ah, não, pastor, sabe por que eu sou assim? É porque eu sou mais tímido e contido e tal. Eu não estou falando de sentimentalismo barato, eu não estou falando de explosões emocionais, estou falando de uma fé fervorosa. E viver uma fé fervorosa tem a ver com a consciência que você tem da fome que você tem dele, da necessidade que você tem de ser controlado por ele, da sede que você tem dele. Porque Paulo está fazendo uma comparação com o vinho, porque alguns têm mais sede de vinho do que sede de Deus. Entenda como você quiser. Alguns têm mais sede de vinho do que sede de Deus. Entendeu ou não? Ou preciso ser mais claro que isso? Agora, Paulo está dizendo, não, você precisa ser cheio de Deus. Porque isso tem a ver com a fome, com a sede que eu tenho dele. Com a necessidade que eu percebo de que a minha vida seja controlada por ele. Porque outra coisa importante a ser entendida nesse texto é o que significa esse verbo encher aqui. Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, eu enchi esse copo de água. Agora esse copo está um pouco mais vazio, né? E dá a ideia de quê? De que eu e você somos um receptáculo e que o Espírito Santo é uma substância. Mas o Espírito Santo é uma substância? Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa. Então não é dessa ideia de encher que Paulo está falando. Não é dessa ideia de encher. A ideia aqui de encher... e só uma observação. Tem gente que vai dizer que o Espírito Santo é uma força, né? Mas como é que uma força se entristece? Como ele disse no capítulo 4, verso 30. Como é que uma força poderia ficar triste? Não há razão disso. A tristeza, a alegria, a vontade são características de uma pessoa. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é um vento, ele não é uma força, ele não é uma substância, como afirmam alguns. A ideia de ser cheio aqui, então, está mais próxima da ideia de ser controlado por ele. Por isso que eu estou repetindo essa expressão várias vezes. A ideia de ser controlado. Exemplo. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Lucas 24, 28. Ou seja, se deixaram controlar pela ira. Deu para entender? Todos se encheram de ira. Todos se deixaram controlar pela ira. E então procuraram matar Jesus. Da mesma maneira, ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado no nosso pensamento, sentimento e vontade por esse Espírito. Não é tanto o fato de uma pessoa ser, por exemplo, cheia do vinho, porque aí o cidadão seria um receptáculo, né? E aí ele bebe, o vinho é uma substância, ele é preenchido do vinho, não é isso? Mas não é isso, ele está se referindo à parte de que o vinho vai controlar a pessoa, certo? Uma pessoa que ela está cheia de vinho, ela vai perder o controle,
não é isso? Ela está embriagada, então ela perde o controle, ela perde o equilíbrio, ela perde, por exemplo, a capacidade de julgamento, porque ela está embriagada com o vinho, não é assim? Então, é nesse sentido do controle que o vinho teria sobre aquela pessoa. Paulo está dizendo, não seja assim com vocês, pelo contrário, que seja o Espírito Santo que faça o oposto do vinho, que ao invés de tirar o controle de vocês, conduza vocês a um domínio próprio, que ao invés de roubar o equilíbrio de vocês, conduza você ao discernimento, que ao invés de tirar o entendimento de você, possa conduzir você em novidade de vida. Então é o Espírito Santo tomando o controle da nossa vida, tomando o controle dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, das nossas vontades, da nossa volição, para nos fazer andar o quê? Na presença de Deus. Então o que é ser cheio do Espírito Santo, pastor? É ter uma vida totalmente controlada pela vontade de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Entende? Você e eu precisamos disso, por quê? Porque do contrário, eu não me movo. Eu não consigo andar na presença dele. Lembra? Há em nós uma natureza corrupta e caída, que se desvia das coisas do Senhor. Então eu preciso disso. Aí Paulo está dizendo, vocês precisam se encher disso. Vocês precisam obedecer a uma ordem. E depois que ele fala dessa ordem, ele então nos dá 4 maneiras de nós obedecermos essa ordem, de nós executarmos isso. Então, o primeiro momento do texto, muito simples, temos uma ordem, verso 18, versos 19 e 20, como nós podemos então ser cheios do Espírito. Primeira coisa, ele diz, falando entre vós com salmos. Verso 19 aí na parte A, falando entre nós com salmos. O que isso significa falar entre nós com salmos? Significa manter entre nós, entre irmãos em Cristo, conversas piedosas. Irmão, preste atenção nisso. Manter entre nós conversas piedosas. A gente conversa sobre tanta coisa, a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre trabalho, a gente conversa sobre futebol. A gente tem tantas conversas e às vezes as nossas conversas não giram em torno da palavra. É isso que quer dizer quando ele fala, falando entre vós com salmos. É ter conversas piedosas que giram em torno das coisas do Senhor. Ter conversas que exaltem os atributos de Deus e a nossa necessidade dele. Já conversou com um crente que não tem um testemunho piedoso? Ou já conversou com um crente que estão há tanto tempo, há anos na igreja, vivendo vazios do Espírito Santo, que o testemunho que o cidadão conta é o mesmo de 20 anos atrás? Sabe por que é o mesmo de 20 anos atrás, a história que você conta? Porque você está vivendo vazio. Porque um crente cheio do Espírito Santo de Deus tem testemunho piedoso para contar. Irmão, conversa com uma pessoa que tem uma vida de oração para ver se ela não tem resposta de oração para contar. Se ela não tem testemunho piedoso para contar. Eu duvido com você. Eu duvido. Quem ora tem história para contar. Quem tem vida com Deus, de intimidade, tem testemunho piedoso. Aí você conversa com um crente que não compartilham com você testemunho piedoso, sai fora. Sai fora. A pastora está dizendo que é errado conversar sobre futebol, sobre política. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o errado é que em momento nenhum na conversa entre dois crentes, o Deus desses crentes vai estar lá. É isso que está errado. E isso não é possível. Aí tem uma piadinha suja. Aí tem um gracejo obsceno. Aí alguém fala uma sem vergonhice, você ri, dá confiança. Isso não vai fazer de você alguém cheio do Espírito Santo, pelo contrário. É um furo na caixa d'água, vai te fazer alguém vazio. O que mais ele diz? Cantando e louvando ao Senhor no coração. Aqui é a resposta de oração, todo o pessoal aí do Ministério de Louvor, né? O Ministério de Louvor fica feliz de ver isso. Por quê? Porque, irmãos, às vezes o louvor faz aquele esforço danado, né? Aqui para ser o quê? Para ser um facilitador da igreja na adoração a Deus. Esse é o papel do Ministério de Louvor. Ser um facilitador para que você adore. Aí você fica aqui, ó, com a cara de defunto. Aí é só Jesus, irmão. Né? Aí é só Jesus.
Canta, meu irmão, canta, minha irmã. Canta a Deus, louve ao Senhor de coração. E de coração, não é da boca para fora, não. Louve ao Senhor e faça isso de coração. Porque a Bíblia fala que o coração, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, o coração cheio de Deus canta louvores ao Senhor, e canta com alegria, e canta com entusiasmo, e canta com sinceridade, não de falso modelo ou fingido, não, mas canta com uma alegria que é produzida como fruto de um coração que está cheio de Deus, e esse coração cheio de Deus desemboca em canções de louvor que glorifiquem a Deus. Agora, você só canta a música do mundo, você só canta coisa que fala de adultério, promiscuidade, droga, né? Enfim, os jovens mergulhados aí no tal do trapping, sai disso, foge disso. Você está se enchendo do que não presta, sua vida vai dar sinais disso. Agora procure se encher de Deus, procure acordar de manhã, coloque um louvor para tocar, vai adorar o nome do Senhor, vai exaltar o nome dEle. Vai buscar cantar com todas as suas... Ah, mas eu não canto bem não, canta lá no chuveiro que ninguém está ouvindo. Aí você canta desafinado mesmo, porque o que importa não é que os outros ouçam, o que importa é que Deus ouve o seu louvor, sua adoração. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos lá na cadeia, já tarde da noite, meia-noite, eles tinham sido espancados, estavam presos como criminosos, e diz o texto que eles estavam cantando e louvando ao Senhor, até que Deus então estremeceu as paredes daquele cárcere e abriu as portas da cadeia. O carcereiro não teve outra opção a não ser reconhecer e dizer: como é que eu posso ser salvo? Canta lá na sua casa, adora lá na sua casa, até que Deus estremeça as paredes daquele lugar e abra de uma vez por todas as portas do cárcere, está entendendo? E eles que estão presos, e veja que o carcereiro não era quem estava preso, né? Teoricamente falando, fisicamente falando, mas ali Deus abriu as portas do coração daquele homem que estava escravizado pelo pecado. Então canta lá também, até que Deus trema aquele lugar e liberte os cativos, os oprimidos de Satanás. Canta, vai louvar a Deus, né? Desliga um pouco o rádio daquilo que não presta, vai cantar ao Senhor. O que mais ele diz que nos enche do Espírito? Dando graças a Deus, sendo grato ao Senhor. Ele diz: e sempre dando graças a Deus por tudo. Por tudo. Irmão, um coração amargurado, um coração ressentido, um coração cheio de rancor, um coração cheio de mágoa, não consegue glorificar a Deus, não. Não tem espaço. Não tem espaço. Então, aqui Paulo está nos desafiando a termos um coração grato diante de Deus. Um coração que celebra a Deus até nas pequenas coisas. Sabe, irmãos, eu e você deveríamos ser mais agradecidos. A gente é ingrato. A gente é muito ingrato. Por exemplo, se você hoje teve um teto sobre sua cabeça, você é alguém privilegiado. Milhares de pessoas não tiveram onde dormir essa noite, debaixo dessa chuva. Você acordou de manhã, tomou um banho, foi no banheiro, fez a sua higiene. Milhares de pessoas nesse país não têm saneamento básico. Aí você sentou na mesa de café, tomou um bom café. Milhares de pessoas não têm o que comer. Aí você pôde vestir uma roupa. Teve talvez até o privilégio de vir motorizado para a igreja. Milhares de pessoas pegam ônibus lotado todos os dias porque não tem veículo para andar. Percebe? São várias coisas que a gente é privilegiado muitas vezes e não é grato a Deus. Como já disse aqui, vou repetir, às vezes a gente é como crianças, choramingando por causa do brinquedo que não temos. Então, precisamos ser grato pela saúde, grato. Olha, eu tenho aprendido, quando a gente se torna pai, né, e mãe também pensam assim, eu creio, a gente aprende a ser grato só pelo filho estar bem, fazendo bagunça. O filho está bem, fazendo bagunça, você já levanta a mão para o céu: Senhor, muito obrigado. Porque, irmão, uma coisa que tristece meu coração é ver meus filhos doentes. Nossa, se ficar uma gripezinha, eu já fico mal o dia todo. Então, quando a gente é grato a Deus, ao Senhor,
Ele está dizendo, olha, um coração grato tem lugar para ser cheio de Deus. Agora, um coração ingrato, amargurado, rancoroso, crítico o tempo todo, tem lugar para ser cheio de Deus, não. E por último, ele fala sobre sujeição. Mas sobre sujeição eu vou falar à noite. Porque quando Paulo fala sobre sujeição, ele vai do versículo 21 até o versículo 9 do capítulo 6. Então ficaria um espaço muito grande. Mas o que ele está dizendo, e talvez seja a parte mais difícil para nós entender nesse texto, seja como me submeter, me enche do Espírito, sujeitar uns aos outros. E só para explicar rápido aqui, sujeição não é subordinação, não é subserviência, não é você se fazer de capacho. Sujeição é você reconhecer o papel do outro, reconhecer a dignidade do outro e, por uma questão de hierarquia funcional, se colocar na condição de servir o outro. E aí, por isso que ele vai dar o exemplo, lógico, para nós, do quê? Da casa, da família. Porque a casa é o primeiro lugar onde você deve dar um testemunho de que é cheio do Espírito. É na sua casa, é no seu lar, no seu casamento. Aí depois ele fala no seu trato com seus filhos. Aí depois da sua casa, qual é o outro lugar que você mais passa tempo? O seu trabalho. Não é à toa que ele vai dar um exemplo de trabalho, da sujeição na relação com o patrão e com o chefe, que às vezes é chato. Mas ele vai falar disso também. E de maneiras pelas quais um crente dá testemunho da sua conversão em Cristo pela sujeição que exerce no trabalho. A gente vai falar disso logo mais à noite. Se você quiser vir, é convidado às 19 horas. A gente vai falar sobre sujeição, vai falar sobre um crente cheio do Espírito Santo e como isso, irmão, como ser cheio do Espírito faz com que eu e você possamos ter um lar que é governado pela palavra de Deus. Esse é o tema da nossa reflexão. Um lar que é governado pela palavra de Deus. Amém? Bom, para a gente fechar aqui, a grande ideia desse texto é que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida controlada por esse Espírito, que move as nossas ações, emoções e vontades na direção de obedecermos a Deus. Vou repetir, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida controlada por esse Espírito, que move as nossas ações, emoções e vontades na direção de obedecermos a Deus. E para isso, a nossa resposta que a gente deve dar a esse texto é de buscar ser cheio do Espírito Santo, e nada menos do que isso, compartilhando uma vida piedosa uns com os outros, louvando a Deus com alegria e entusiasmo e conservando e nutrindo um sentimento, um espírito de gratidão a Deus em todo o tempo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe